Com o dia a dia cada vez mais corrido, comprar produtos que possam ser entregues em casa parece ser a solução quando a agenda está bem apertada. Mas e se a entrega atrasa? Ou se o produto vem com defeito? O que fazer? Esse é o assunto do programa Saiba Mais de hoje e a nossa convidada é a advogada Raquel Bueno. Olá, Raquel. Começar nosso assunto, nossa entrevista aqui com a pergunta rotineira. Produto veio quebrado. O que fazer? Normalmente a primeira tentativa é você entrar em contato com o comerciante, com a pessoa que foi responsável pela revenda, né, o fabricante, se for o caso. Normalmente aquilo que for mais cômodo para o consumidor, até porque ele tem uma legislação mais protetiva. Então, a gente sabe, segundo a legislação, que a responsabilidade do fornecedor ela é solidária. Então, todos envolvidos naquela cadeia de consumo, desde a pessoa que te revendeu o produto ao fabricante, todos eles são responsáveis. Então, normalmente fica mais prático para o consumidor aquele local, né, o comerciante, a loja, que foi a responsável direta pela venda. Mas aí, de qualquer sorte, o consumidor ele tem liberdade para ir atrás do fabricante, entre outros responsáveis. O comerciante pode estabelecer regras nessa questão aí do trânsito até chegar à casa da pessoa e se tiver algum dano, falar, olha, eu me responsabilizo até certo ponto, passou desse ponto, não é responsabilidade da empresa? Na verdade, quando você, de alguma maneira, você restringe garantias, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz isso. Se o fornecedor, por exemplo, ele fala, olha, eu vou te entregar, mas eu só me responsabilizo até tal etapa, e aí acaba que os contratos, na maioria das vezes, eles são contratos de adesão. Então, são contratos em que as cláusulas já vêm pré-estabelecidas. Não é o que a gente chama de contrato paritário, em que há espaço para uma discussão, para um diálogo. Então, o consumidor, as cláusulas, elas já vêm pré-estabelecidas, como se fosse naqueles contratos tipo formulário. Então, você adere ou não adere. Então, na medida em que o fornecedor, ele tenta se isentar de alguma responsabilidade, essas cláusulas, judicialmente falando, elas podem ser invalidadas, né? Há quem defenda que elas são nulas de pleno direito, porque são cláusulas chamadas de cláusulas abusivas. E o consumidor tem um prazo para reclamar quando o produto vem quebrado? A legislação consumerista ela estabelece um prazo, que é um prazo de natureza decadencial. Então, esse prazo ele varia. Se o produto ele é um produto durável, você teria aí 90 dias a contar do conhecimento desse vício, ou, quando são produtos não duráveis, o prazo de 30 dias. Então, é importante ressaltar também nesse ponto aqui, que às vezes o vício, por exemplo, quando você encomenda um produto e ele chega na sua casa quebrado, naquele momento você já tomou ciência. Então, é notório. Então, a partir do seu conhecimento, o seu prazo já está começando a contar. E quando a gente fala em direito, dessa questão de prazos decadenciais, você perde o direito. Então, se você não exerce naquele período, você perde. Agora, é possível também o chamado vício oculto, ou vício redibitório, como alguns preferem chamar. O vício oculto é, por exemplo, você compra um produto e o vício ele aparece depois de um certo uso. Mas não é por má utilização por parte do consumidor. O produto ele já veio com aquele defeito, por assim dizer, de fábrica. Só que só é perceptível com o tempo. Então, às vezes, acontece muito com veículos, né? Ele precisa de uma certa utilização, para só então depois você detectar. Então, a legislação estabelece o seu prazo, ele começa a contar do momento em que esse vício aparece. E aí é o momento que você toma conhecimento. Essas regras valem só para produtos que são entregues a domicílio ou vale também quando a pessoa compra na loja física, chega em casa e depois de um tempo o produto dá defeito? Não há variação. Então aqui o que é importante ressaltar é o prazo inicial, né, que a gente fala, o termo, a qual. Quando é que começa? É a contar do conhecimento. Então pode variar quando o vício ele é notório, e aí pode ser que você comprou na loja e só quando você abriu a mercadoria em casa é que você percebeu, como também nos casos de compras virtuais, que é quando realmente o produto chega. Então, normalmente é quando você recebe, não do momento da assinatura, normalmente que a gente toma como, né, marco inicial, o momento em que você recebeu e você realmente detecta ali o vício do produto. Para provar que o produto veio com vício, veio estragado, acho que é o principal desafio hoje em dia, né? Porque o produto chega, aí sempre, quando o consumidor vai reclamar, sempre fica aquela dúvida, aquela subliminar ali, foi quebrado mesmo, foi mau uso? Como que a gente pode provar que realmente o produto veio com defeito? Primeiramente tem que se estabelecer que, apesar da legislação consumerista ela ser bem protetiva, porque ela foi criada devido à necessidade do vulnerável, porque na relação jurídica que se estabelece entre o fornecedor e o consumidor, essa relação ela é assimétrica. Então, esses sujeitos eles não estão em pé de igualdade. Então, para poder tentar equilibrar, nós temos mecanismos de proteção ou de homogeneização judiciais.
Então, se a briga já é no âmbito judicial, a gente costuma dizer, o consumidor ele tem que fazer o mínimo de prova. Então, normalmente, o quê? Uma nota fiscal, né? E aí, normalmente, é possível que o juiz, no caso concreto, ele faça o que a gente chama de inversão do ônus. Então, normalmente, a gente diz o seguinte, né, no processo a gente diz quem alega prova, mas às vezes para o consumidor isso é extremamente complicado. É o que a gente chama de prova diabólica. Às vezes uma prova ela é tão difícil para o consumidor de ser feita judicialmente que o juiz, analisando o caso concreto, ele pode inverter e dizer, olha, fornecedor, infelizmente, como você é o mais poderoso, por assim dizer, da relação, é você que vai ter que provar que esse vício não estava já no produto, que foi o mau uso, que foi a má utilização, o desvio de finalidade do produto. Então, isso é uma medida extremamente, né, protecionista, mas não é um direito absoluto do consumidor. É uma análise que é feita no caso concreto, processual, e o juiz vai definir se existem ali os requisitos de verossimilhança, de hipossuficiência e vulnerabilidade. Em relação à reclamação, como que o consumidor deve proceder? Esses casos são resolvidos sempre no PROCON ou tem outras maneiras? O PROCON ele tem feito um trabalho extremamente interessante, né? Um trabalho que a gente pode dizer exitoso, né? E aí, na verdade, o que a gente sempre busca é o quê? A não judicialização. Inclusive o nosso novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor, ele prima muito pela questão da mediação, da conciliação, as pessoas terem menos essa ânsia da litigiosidade. Então, o passo a passo é, primeiro, a reclamação perante o fornecedor, né? Você faz uma reclamação por escrito, faz uma reclamação no call center, por e-mail, dependendo de como foi feita essa aquisição. E aí, é claro, num segundo momento, tentar essa mediação, esse trabalho intermediário que é feito de forma bem exitosa pelo PROCON, e aí realmente, quando não tem jeito, o consumidor não pode ficar lesado, ele vai se socorrer da via judicial, e aí ele tem um caminho até mais curto, que é o caminho dos juizados, a depender do valor da causa, porque aí ele pode, né, demandar sem a necessidade, inclusive, do advogado, caso a demanda dele não seja superior a 20 salários mínimos. Em relação a produtos comprados pela internet, muda essa questão assim do produto ter sido quem é o responsável, essas negociações, principalmente que está na moda agora em questão de rede social, às vezes uma pessoa está negociando com a outra, vale essas regras? Na verdade, como a gente não tem uma legislação específica para os chamados contratos de consumo eletrônicos, a gente acaba se utilizando das regras que a gente tem para as relações jurídicas físicas, seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor, a gente acaba fazendo a utilização desses instrumentos normativos com adaptações. Então, é claro, de alguma maneira é possível afirmar que o consumidor ainda ele está desprotegido, ele não está amplamente protegido quando as relações elas são feitas nos meios eletrônicos. Mas, é claro, há variações, há alterações, sem dúvida nenhuma, né? Porque esse ambiente virtual, como não tem essa legislação, parece que as negociações elas ficam soltas. E o consumidor ele tem a impressão de que ele está desprotegido, ou seja, a quem reclamar. Mas aí normalmente a gente costuma recomendar o quê? Você sempre dar print nas páginas, você ter um e-mail, um retorno dessa negociação. Por quê? Porque de qualquer sorte, o fornecedor quando ele coloca lá o produto, seja negociações entre particulares e tudo mais, ele vincula a proposta. Então o produto ele tem que atender aquelas especificações, aquelas qualidades que são demonstradas na proposta de negociação. Um ponto que eu chamo muita atenção é que as pessoas elas normalmente fazem algumas confusões entre o ambiente virtual e o ambiente físico. Então elas costumam dizer o seguinte, se eu for numa loja e eu não gostar, depois chegar em casa eu me arrepender. Então as pessoas dizem o seguinte, eu sei que eu tenho um tal direito de reflexão ou um prazo de arrependimento. Esse prazo, de fato, ele existe, ele é previsto na legislação, mas ele só é previsto para compras que não são feitas no estabelecimento comercial físico. Então, esse direito de arrependimento, que são 7 dias, prazo de reflexão, é toda e qualquer compra que não é feita no estabelecimento comercial físico. Seja aquelas vendas a domicílio, seja principalmente no ambiente virtual. Então, quando você vai na loja, escolhe, e chega em casa e você fala, não era bem isso que eu queria, você se arrepende, o fornecedor não é obrigado a trocar o produto, até porque ele não tem vício. Foi o seu arrependimento. E esse direito de arrependimento, ele só existe na legislação para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Vamos falar um pouquinho agora sobre atrasos. Sim. Às vezes as pessoas se programam, compram pela internet ou ligam, fazem um pedido, organizam ali para chegar num determinado horário, porque precisa daquele produto naquele horário, mas ele não chega. O que fazer? Nesse caso aqui, a gente tem que usar muito a questão da razoabilidade. O que falta muito quando a gente vê essas demandas, elas chegam até o judiciário, são demandas muito extremistas, as pessoas elas estão sem muita paciência.
Então, eu não sei se é aquela busca desenfreada, porque ficou sabendo que um colega conseguiu um dano moral, e aí parece que as pessoas elas não têm paciência. Tudo parece que deságua num pedido, além do serviço ou do produto que você não recebeu, um pedido acessório aí, né? A gente fala que até que é o combo, né? Parece que ele já vem embutido ali o pedido de danos morais. Então, na verdade, são feitos os contratos estabelecem um prazo. Então, às vezes as pessoas se programam, mas elas têm que entender que, às vezes, imprevistos acontecem. E isso é passível de acontecer com qualquer pessoa. Então, o que a gente vê, normalmente, judicialmente falando, é um certo exagero. Parece que, né, se o produto não chegou 2 dias, 3 dias, eu já quero um dano moral, eu acho que já é uma ofensa a um direito da personalidade, e não é bem por aí. Então, na verdade, o passo a passo é o quê? Não chegou, faz a comunicação, faz a reclamação. Normalmente, eu sempre solicito que as pessoas elas se preocupem em ter provas. Então, normalmente, quando você faz alguma ligação, tem um número de um protocolo. Quando você faz uma reclamação por escrito, tem uma contrafé, uma segunda via. Por quê? É o passo a passo. Não adiantou, eu fui no estabelecimento comercial, não fui respeitada, houve um atraso, não quero mais o produto. Então, primeiro reclamar com o estabelecimento, depois via PROCON e, em último caso, tentar a via judicial. Para a gente tentar um pouco desafogar o problema que a gente tem hoje. E sobre serviços, as pessoas contratam serviços e eles não são terminados dentro do prazo, uma reforma de uma casa, um produto, alguma coisa, como proceder? Os serviços, a gente costuma destacar que o problema ele é um pouco mais grave, né? Porque as pessoas elas realmente esperam a proposta que é veiculada, normalmente é uma proposta de que você vai ter satisfação. Isso a gente vê muito com a questão de entrega de imóveis planejados. Né? Aliás, imóveis na planta, que a gente tem muito hoje isso, nesse mercado imobiliário, ou até imóveis planejados. A gente tem muito isso. Então, às vezes, a pessoa ela promete a utilização de determinada matéria-prima, ou a confecção daquele, né, o término daquele serviço dentro de um prazo. E aí, o que a gente vê, na maioria dos casos, é o quê? As empresas, elas acabam assumindo muitos compromissos e elas não conseguem atender às expectativas do consumidor. Então, aqui, mais uma vez, é tentar negociar isso. Seja, normalmente você trabalha com pagamentos parcelados quando é serviço, porque o serviço a gente sabe que ele vai demorar um pouco mais. Então, por exemplo, você tentar negociar, olha, o serviço ainda não foi encerrado, como é que a gente faz? Vamos reduzir um pouco o valor do serviço, já que ele, né, houve aí uma quebra contratual. E aí, normalmente, o quê? Dependendo da empresa com que você contrata, você consegue fazer esses arranjos. Ah, nem todos os títulos de crédito, nem todos os cheques, eles foram compensados. Será que a gente pode diminuir o valor, já que houve, né, uma falha? Então, normalmente tem que se tentar essa solução amigável, né? Algum brinde, alguma coisa, senão você vai acabar indo para a área judicial, porque a pessoa também do fornecedor normalmente não tem tanta, né? Na hora de vender o produto ou serviço, o tratamento é um, a gente sabe, e quando o produto ele é entregue ou o serviço, o tratamento é outro. Então, normalmente, eu sempre recomendo, né, a questão da pacificação, a questão de você tentar, de alguma maneira, compensar. Mas aí o passo a passo é esse, é tentar uma negociação com o próprio fornecedor, se não der, PROCON e a área judicial. Aquela máxima, o consumidor sempre tem razão, vale ou depende do caso? Na verdade, eu não concordo com as expressões sempre, nunca, jamais. Então, nada é absoluto. Então, a ideia é que, às vezes, o consumidor, e isso a gente vê muito judicialmente falando, o consumidor ele tem essa falsa impressão de que ele não precisa demonstrar nada, ele não precisa provar nada, porque o ordenamento normativo ele é extremamente protecionista. Mas, né, aqui a gente tem que ter o quê? A velha técnica da ponderação dos interesses. Então, o consumidor ele tem que demonstrar, ele tem que ter, por exemplo, a comprovação mínima, uma nota fiscal, né, uma comprovação de que realmente ele utilizou o produto da forma adequada, que não foi culpa, não foi responsabilização dele, culpa exclusiva dele ou concorrente. Então, na verdade, essa questão de que sempre tem razão, isso aí, de certa forma, desequilibra a relação. E a busca é pelo equilíbrio. Então, aqui, a gente fala nem tanto o céu, nem tanto o inferno, né, tem que ser o quê? O meio termo. Então, ele tem realmente instrumentos que o protegem, mas ele também tem o quê? Deveres. Né? Então, pegando o seu gancho aí de equilíbrio, né, entre o direito do consumidor e até onde também vai o direito do comerciante que está vendendo ali, o consumidor tem que ficar atento, porque como nós falamos agora, a relação ali antes da compra de um jeito, depois é de outro, mas ele tem que ficar atento mesmo, né? Quais são as dicas, quais são aquelas dicas fundamentais para qualquer tipo de compra, serviço, para o consumidor ficar sempre atento? Normalmente a gente fala de
um momento agora que se vive em que as pessoas elas têm celulares que tiram foto, as pessoas têm acesso à informação muito mais facilitada. Então, isso tem que ser utilizado a favor do consumidor, obviamente. Então, por exemplo, eu estou comprando um determinado bem num saldão, eu sei que eu vou comprar aquele do monstruário, então normalmente o quê? Não custa você tirar uma foto, você de alguma maneira comprovar que o produto, em que estado ele foi entregue, quando chega na sua residência que ele foi ali montado, se logo em seguida você observa que houve algum vício, que houve algum arranhão, fazer suas provas. Né? Fazer a sua caixinha de provas. Então, documentar, guardar a sua nota fiscal, guardar aquele e-mail em que a pessoa, aquelas tratativas iniciais, principalmente no meio eletrônico, então, quais foram as promessas que o fornecedor te deu. Então, normalmente, guardar aquilo ali, né, num banco de dados ali, numa página, guardar no seu computador salvo, porque isso vai ser utilizado a posteriori. E aí, apesar do consumidor ele ter um instrumento normativo protetivo, como eu disse, ele tem que fazer provas mínimas, né, do direito dele, senão realmente as demandas acabam sendo encerradas e aí o consumidor ele sai descontente. Então, na verdade, é o quê? Você ter essa esperteza, você sempre, né, porque às vezes o fornecedor ele te promete e ele não quer escrever isso no papel. Então, né, se for o caso, né, tentar mandar, obter uma resposta por e-mail, porque a gente tem muito essa questão das informações muito soltas. O fornecedor prometer muito oralmente e depois como é que a gente prova? Então, às vezes, tem consumidores que são bem diligentes e eles gravam conversas, tratativas iniciais. Então, ele fala, olha, eu estou gravando. É uma forma de você se resguardar. Eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de conteúdo probatório. Sem dúvida. E eu agradeço muito por sua entrevista. Obrigada pela participação aqui no programa Saiba Mais. O assunto de hoje foi sobre prazos, produtos de entrega. Eu conversei aqui com a advogada Raquel Bueno. Muito obrigada. O programa Saiba Mais fica por aqui e até o próximo programa.